Meus irmãos, podem tomar os seus lugares, obrigado. Bom dia, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja continuamente com todos vocês. Assentados como estão, eu quero convidá-los à leitura da palavra do Senhor na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 14. Efésios, capítulo 1, versos 3 a 14, lembrando que nós estamos iniciando, não é? Esse é o segundo sermão de uma série no livro de Efésios, onde estamos considerando a nossa nova identidade em Cristo Jesus como igreja. Efésios 1, de 3 a 14, nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Meus queridos irmãos, nós temos visto já que a igreja é a sociedade de Cristo. Em seu alicerce, ela é apostólica, em sua natureza, santa e fiel, em sua condição, abençoada. Deus conferiu à igreja beleza tal que não devemos desperdiçar a visão que Ele nos oferece dela. É como uma noiva adornada para o seu marido. Ela não é uma sucessão de eventos, como os nossos dias aparentam ser, mas um estilo de vida abundante na presença de Cristo. Nele, em Cristo, estamos escondidos e fomos habilitados a servir a Deus com tudo o que somos e com tudo o que temos. Esse é um resumo da primeira pregação, baseado no capítulo 1, versos 1 e 2. No texto de hoje, nós lidamos com a realidade de que a igreja veio à existência por vontade divina. E isso está devidamente demonstrado nesse belo hino cristão que exalta a Deus pela obra da redenção. Esse hino, registrado no capítulo 1, do verso 3 a 14, que lemos, encontramos o apóstolo Paulo louvando e agradecendo a Deus pela bênção da salvação. O tema é a salvação. Paulo tinha diante de si o quadro perfeito dessa obra, e isso parece tê-lo deixado eufórico pela visão que Deus lhe dava. Podemos pressupor essa euforia por dois motivos. Primeiro, pela antecipação do seu louvor a Deus em relação à ação de graças. O que é que eu quero dizer?
Normalmente, quando o apóstolo Paulo começa as suas epístolas, nós temos uma ordem. Paulo normalmente começa se identificando os seus leitores e saudando os leitores. Na sequência, ele oferece a Deus algumas ações de graças pela vida dos irmãos aos quais ele se dirige. E então ele estabelece ali um louvor ou doxologia em relação a Deus. Mas não é isso que acontece aqui. Paulo se apresenta seus destinatários, saúda-os, mas ao invés de apresentar ali uma ação de graças, ele estabelece uma longa doxologia, um longo louvor a Deus, no caso, pela obra da salvação. E o segundo motivo é que parece que Paulo escreveu isso num fôlego só. Por quê? Porque do verso 3 ao verso 14, na nossa versão em português, ou nas nossas versões em português é diferente, mas no texto original, onde o Novo Testamento foi escrito, não tem pontuação. Não tem pontuação. É como se Paulo, num fôlego só, começando no verso 3, só parasse no verso 14. Isso leva-nos a pensar que há uma euforia da parte de Paulo. O seu coração está repleto de louvor e gratidão a Deus. E num fôlego só, ele exalta a Deus. Mas eu disse a vocês há instantes que nós estamos diante de um hino cristão. E há 3 coisas que comprovam essa realidade e que precisam ser destacadas. Primeiro, é um hino com 3 estrofes, cada uma delas encerrada com refrões semelhantes. Por exemplo, veja no final, o verso 6 como começa: para o louvor da sua gloriosa graça. Veja agora como se encerra o verso 12: sejamos para o louvor da sua glória. E agora, finalmente, no verso 14, o finalzinho: para o louvor da sua glória. Um hino de 3 estrofes, com seus refrões ali, ou com um refrão repetido ali. O segundo elemento que precisa ser destacado neste hino é que nele se conta a história da redenção, começando pelos atos divinos na eternidade, versos 4 a 6, passando pelo tempo presente, versos de 6 a 12, e chegando à garantia futura, versos 13 e 14. Então notem, passado, presente e futuro, com relação à salvação. E o terceiro motivo, ele é um hino trinitário. Na eternidade, o Pai agiu. No presente, ou no tempo dos homens, o Filho agiu. E o Espírito Santo sela aqueles que foram salvos. O Pai e o Filho são agentes da nossa salvação, sendo que o Filho também é mediador. E o Espírito Santo é o selo da nossa herança. Portanto, o que temos aqui é um hino cristão, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de maneira concorde e perfeita, agem para o bem da igreja. E nessa estrutura, meus irmãos, o verso 3 é um verso à parte. O verso 3 funciona como uma espécie de epígrafe, que antecipa tudo o que será dito nos versos 4 a 14. As palavras iniciais, bendito seja Deus, lembram as chamadas bênçãos proferidas pelos judeus em louvor ao Senhor, e uma antecipação do quadro geral da salvação, que se desdobra nos versos 4 a 14. O sentido, meus irmãos, é que os atos divinos que compõem a história e a aplicação da redenção estão contidos naquilo que o apóstolo chamou de toda a bênção espiritual nos lugares celestiais. Essa sentença, toda a bênção espiritual nos lugares celestiais, é
a expressão que dá conta de tudo o que Paulo vai dizer do verso 4 ao verso 14. Isso pode ser ilustrado da seguinte maneira: imagine que você embarque em um monomotor e sobrevoa a floresta amazônica. Do seu assento, você contempla belezas amplas e gerais da floresta. Daí a pouco você desce em uma pista de pouso, entra em um barco e navega pelos rios dessa floresta. Você olha para os lados e vê a beleza que do alto eram imperceptíveis, você não conseguia ver por conta da floresta, por conta das árvores. Isso é exatamente o que está acontecendo aqui neste texto. O verso 3 é como sobrevoar a floresta. Nele temos uma visão ampla e geral, e uma bela visão. Mas somente nos versos 4 a 14 é que nós vamos olhar os detalhes, é que vamos enxergar os detalhes, é como navegar pelos rios. Ambas as visões, seja do monomotor, ou de uma rabeta, ou de uma catamarã, ou de uma lancha, possuem suas belezas, mas cada qual cumpre o seu propósito. Nessa manhã, nós apenas sobrevoaremos a floresta. O que quero dizer com isso? Nós vamos apenas considerar o verso 3. E nos próximos domingos, permitindo Deus, nós vamos olhar os detalhes. E aí a gente vai poder entrar aí talvez em uma lancha confortável, ou talvez uma catamarã, e uma rabeta incômoda, mas a gente vai conseguir, permitindo Deus, navegar. Isso é o que faremos nos próximos domingos. O verso em questão, meus irmãos, ele expõe uma verdade, a saber de que a bênção espiritual que nos foi concedida pelo Pai, em Cristo, é a causa de a igreja vir à existência. Repito, a bênção espiritual que nos foi concedida pelo Pai em Cristo é a causa de a igreja vir à existência. Esse belo hino revela que a igreja existe por vontade e por obra de Deus. Deus trouxe a igreja à existência. E nesse verso, meus irmãos, há 4 tópicos que nos darão o quadro amplo da obra da redenção. Deus, o bendito Deus, nos abençoou com bênção espiritual. Observem isso. O bendito nos abençoou com bênção. É isso que está no verso 3. Isso pode parecer um tanto redundante para a gente, mas de fato aqui Paulo está expressando a coisa como ela é. O bendito nos abençoou com bênção. E essa bênção é espiritual. Sua fonte é Deus Pai. O mediador é Cristo, Deus Filho. E nós, aqueles que foram regenerados e pela fé justificados, fomos abençoados nos lugares celestiais. A pergunta é: o que isso significa? Vamos voltar ao texto e vamos considerar a natureza, a fonte, o mediador e o objeto dessa bênção espiritual com a qual a igreja foi abençoada. Em primeiro lugar, consideremos a natureza de toda a bênção espiritual. O texto diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você notará que durante a minha abordagem eu não usarei a expressão no plural. Bênçãos espirituais, como está inclusive na NVI, que é a versão que nossa igreja utiliza para culto público. Eu utilizarei o singular, bênção espiritual, porque assim está no texto que Paulo escreveu. Você pode dizer: bom, então isso é um problema? Não, não é um problema. O fato é que os tradutores e revisores, eles olharam, quando eles fizeram a tradução, eles olharam os desdobramentos dessa bênção espiritual, que vão ocorrer e aparecer ali do verso 4 a 14. Tudo bem, não tem problema. Entretanto, vou usar o singular por uma razão óbvia.
Essa expressão é a expressão que dá conta de toda a obra da redenção. Então não são várias obras, são várias ações divinas que compõem uma única obra, a obra da redenção. Então você me ouvirá muitas vezes falando bênção espiritual e não bênçãos espirituais. Ok? Nos versos 4 a 14, há uma lista de atos divinos e verdades evangélicas que Paulo chamou de bênção espiritual. Quais são elas? Na ordem: eleição, santidade, predestinação, adoção, redenção, perdão e segurança final. Cada uma delas, meus irmãos, está contida na expressão bênção espiritual e ligadas umas às outras, de tal modo que a ausência de apenas uma delas tornaria todo o processo e todo o seu resultado sem efeito. O que eu quero dizer é que não há santidade sem eleição, não há adoção sem predestinação, não há perdão sem redenção, não há predestinação sem eleição, não há redenção sem predestinação, não há segurança final sem redenção. Uma não existe sem as outras. Por isso uso bênção espiritual. O apóstolo afirma que essa bênção é espiritual e não poderia ser diferente, irmãos, porque a igreja de Cristo é uma sociedade espiritual, composta de homens e mulheres espirituais. A igreja não é clube, a igreja não é ONG, não é centro de eventos, não é partido político, não é comércio, não é entretenimento, também não é ponto de recarga semanal, quinzenal e mensal. Igreja é um estilo de vida simples, de completa entrega no poder do Espírito Santo. A igreja de Cristo é uma comunidade de vida abundante, dinâmica, integral. E essa igreja foi abençoada espiritualmente nos lugares celestiais. Essa expressão, irmãos, nos lugares celestiais ou nas regiões celestiais, ocorre 18 vezes nas epístolas de Paulo. 5 delas aqui em Efésios. Em cada uma das outras 4 ocorrências, no texto de Efésios, nós encontramos revelações profundas sobre a igreja, ou ligadas à igreja. Portanto, lugares celestiais não é uma utopia ou um mito religioso. Mas, por exemplo, de acordo com o capítulo 1, versos 20 e 21, veja aí, é o lugar de onde Deus, tendo Cristo à sua direita, governa. Os versos 20 e 21 dizem: esse poder, ele exerceu em Cristo. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus, com esse poder, ressuscitou Cristo, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Portanto, é um lugar de onde Deus, com Cristo à sua direita, governa soberanamente, e governa em favor da igreja. O governo de Deus é em favor da igreja. Veja o que dizem os versos 6 e 7 do capítulo 2. Ele diz, lá no verso 20 e 21, ele fala que Cristo ressuscitou, Deus Pai o ressuscitou e o fez sentar à sua direita. Agora veja o que ele diz acerca de nós, no capítulo 2, versos 6 e 7. Ele diz: Deus nos ressuscitou com Cristo. O que é isso, irmãos? Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. É isso que o texto está dizendo. E com Ele nos fez
assentar nas regiões celestiais em Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então a gente pode ampliar e pensar que lugares celestiais é o lugar de onde Deus governa, tendo Cristo à sua direita, e nós estamos com Ele. E nesse governo, Ele exerce autoridade soberana sobre todos os poderes e autoridades. Veja o capítulo 3, versos 10 a 12. Capítulo 3 de Efésios, versos 10 a 12. Diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Deus governa sobre as autoridades e poderes, mas não apenas sobre as autoridades e poderes do bem, mas também sobre as autoridades e poderes do mal. Vejam o que Paulo diz no capítulo 6, versos 11 e 12. Paulo escreveu: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora veja: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso dá um nó na nossa cabeça, porque ele está falando de forças do mal nas regiões celestiais, onde nós estamos assentados com Cristo e de onde Deus reina. Como entender isso, gente? Deixe-me tentar ilustrar. Lembram-se do primeiro capítulo do livro de Jó? O que acontece ali? Deus não está com as suas hostes espirituais ali, mas também não há no meio dessas hostes espirituais um ser maligno que se insurge contra Jó. Esse quadro, ele retrata adequadamente o que esse texto está falando, porque o capítulo 6 de Efésios diz que essas forças espirituais do mal estão nas regiões celestiais, estão ali nas regiões celestiais. O que o texto está falando, meus irmãos, é que há um governo sobre todas as coisas, mas que está nas mãos do Senhor, e a igreja está guardada em Cristo, apesar de todas as circunstâncias. A igreja foi erguida acima das coisas passageiras, a igreja é espiritual. A igreja não é materialidade, a igreja é espiritualidade. Por isso nós podemos dizer que aqueles que compõem a igreja, aqueles que foram regenerados e que pela fé foram justificados, estão guardados em Cristo, nas regiões celestiais, onde nós estamos assentados com Ele. E de lá, Ele governa sobre todas as coisas para o bem da igreja. Porque no final das contas, é a igreja que julgará o mundo. Somos nós que julgaremos o mundo. A Escritura é clara com relação a isso. Nós vivemos numa esfera que não é esfera de materialidade, irmãos, apenas. Nós estamos neste mundo, somos seres corpóreos. Sim, somos. Temos as demandas da vida, sim temos, mas nós ressuscitamos com Cristo, nós somos espirituais por causa de Cristo, e em Cristo nós estamos guardados. Esta é a razão porque a igreja jamais perecerá. Não é por causa
de nós, não é por causa da minha inteligência ou da sua inteligência, não é por causa da minha esperteza e da sua esperteza, mas é por causa de Cristo. A igreja triunfará por causa de Cristo, e o profeta Isaías disse isso claramente: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Meus irmãos, a igreja triunfará por causa de Cristo. Meus irmãos, como seria bom se todos fôssemos aquecidos por essa verdade, se entendêssemos a natureza espiritual da igreja de Cristo e o que significa pertencer à igreja. Certamente a maneira como muitos que frequentam os salões de reunião das igrejas, muitos que tratam a igreja de uma maneira leviana, teriam e sofreriam mudanças significativas. E muitas das desonras que recaem sobre a igreja hoje, mas também causadas desde os tempos antigos, por impostores infiltrados, seriam evitadas. Ela não seria citada nos noticiários com os sarcasmos e a devoção maligna de homens maus, como nós estamos assistindo em nossos dias. Infiltrados que, dizendo-se pastores, vão celebrar adoração a Iemanjá. Infiltrados que se dizem pastores, que vão ao sambódromo orar para que tudo corra bem durante o carnaval. Gente maligna, gente perdida dentro das comunidades locais. Se nós entendêssemos isso, meus irmãos, o peso que pesa sobre a igreja seria muito aliviado. O texto também nos fala, meus irmãos, da fonte de toda a bênção espiritual. O texto diz claramente: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa bênção espiritual não poderia ter outra fonte a não ser o próprio Deus. Ele é o agente da nossa salvação. Paulo escreveu que esse Deus, que é bendito, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus que nos abençoou com toda a bênção. E, meus irmãos, considerando o que significa bênção espiritual nos lugares celestiais, que diz respeito à grande obra da redenção e à garantia que temos nos lugares celestiais porque estamos assentados ali com Cristo, não parece ser razoável pensar que pudesse ser diferente, né? Que essa fonte pudesse ser um outro ser que não o próprio Deus, porque se é uma bênção espiritual, somente Deus pode nos abençoar com ela. E qual ser humano seria idôneo ao ponto de conseguir cumprir esse plano que Deus cumpre? Somente Deus, meus irmãos, poderia fazê-lo, pois a salvação vem do Senhor. Como escreveu o salmista: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Somente um ser eterno seria capaz, à luz de sua livre vontade, realizar essa obra perfeita. Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é importante ressaltar aqui, porque ele enfatiza a humanidade de Jesus. É o Deus de Jesus e o Pai de Jesus. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E considerando, meus irmãos, que a mesma ênfase na humanidade de Jesus foi dada quando Paulo escreveu a sua primeira epístola a Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso, quando recebeu essa carta, é plausível propor, ou pressupor, que haveria ali no meio da igreja uma ideia gnóstica embrionária em Éfeso, cujo conteúdo negava a encarnação. Você vai lembrar das palavras de Paulo a Timóteo: pois há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não fala Cristo Jesus, homem Deus. Fala Cristo Jesus, homem. Por quê? Porque ele não seja Deus? Não, ele é Deus. Mas ali Paulo está confrontando o falso ensino de que ele não fosse um homem. Então Paulo agora também escrevendo aos Efésios, enfatiza a humanidade de Jesus, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nisso, meus irmãos, o que contemplamos? Contemplamos o amor e a bondade de Deus. O amor e a bondade do Pai, dispensada à igreja para trazê-la à existência. Mesmo sendo perfeito, mesmo sendo completo em si mesmo, foi da vontade dele, foi da sua vontade, formar um povo particular, peculiar, composto de judeus e gentios, como cantamos, gente de toda língua, tribo, povo e nação. Meus irmãos, vocês conseguem entender que Deus se ocupou conosco na eternidade, quando nada ainda existia? Ele se preocupou conosco quando nada existia. Consegue entender o que significa, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus? Você consegue entender porque Paulo, a um fôlego só, bendiz a Deus e exalta a Deus através desse hino cristão? Ele é a fonte dessa bênção espiritual, narrada, exposta do verso 4 ao verso 14, com a qual fomos também abençoados. Deus Pai é a fonte, mas Deus Filho é o mediador de toda essa bênção. Paulo escreveu: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, estou lendo aqui o texto, nas regiões celestiais, em Cristo. Em Cristo. A fonte é Deus Pai, mas o mediador é Cristo. Essa expressão em Cristo, ela está espalhada por toda a epístola aos Efésios. Meus irmãos, são 36 ocorrências em 6 capítulos. Isso demonstra a centralidade de Cristo na obra da salvação, e a centralidade de Cristo na condução da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Nesse hino cristão, veja, são 36 ocorrências por toda a epístola. Daria aí uma média de talvez 6 ocorrências a cada capítulo. São 6 capítulos, 6 vezes 6, 36. Mas só nesse hino cristão, que é metade do capítulo 1, são 11 ocorrências. Isso significa alguma coisa, não significa? As outras 25 ocorrências estão distribuídas em 5 capítulos e meio. Dá um pouco mais de 4 ocorrências por capítulo. Enquanto que aqui, só nesse hino cristão, são 11 ocorrências. 11 ocorrências. Cristo é o mediador da salvação. A pergunta que precisamos fazer é o que isso significa. Em Efésios, predominantemente, quando Paulo fez uso da expressão em Cristo Jesus, ou nele, ou em Cristo, ou em Jesus, ou no amado, ele focava a nossa união com Ele. E isso não deve soar estranho para nós, porque lembrem, quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, estávamos unidos a Ele. A ressurreição de Cristo, portanto, é a garantia da nossa ressurreição. Porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Isso é fato. Nós fomos unidos a Cristo pela fé. E o apóstolo Paulo compreendeu isso de maneira muito adequada.
Lembram-se das palavras dele quando ele escreve aos Gálatas? Ele afirmou: fui crucificado com Cristo. Aqui tem uma novidade. Nós sabemos que nós ressuscitamos com Cristo. Mas agora Paulo nos dá um indício que nós também fomos crucificados com Cristo. Porque ele diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. Somos, meus irmãos, participantes de Cristo. Por isso nós lemos que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Essas passagens, portanto, demonstram que quando Cristo morreu, os que foram abençoados com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais também morreram com Ele. E quando Ele ressuscitou, também ressuscitaram com Ele. Cristo, portanto, é o mediador de toda a bênção espiritual. Sem Ele, não é possível agradar a Deus. Fomos unidos a Ele e devemos viver para Ele. E diante disso, meus irmãos, se pela fé fomos unidos a Ele, como nós deveríamos viver neste mundo? Com que santidade deveríamos proceder? Pode haver harmonia entre Cristo e a nossa vã maneira de viver? Cristo não compactua com a nossa vã maneira de viver. Será que temos o direito de priorizar o que Cristo não prioriza? Será que devemos amar o que Cristo não ama? Meus irmãos, a nossa união com Cristo implica em uma nova identidade em Cristo. Portanto, não é pouca coisa estar unido a Cristo e pertencer à igreja, você entende? Não é pouca coisa. Pertencer à igreja de Jesus é algo singular. É algo singular. Cristo é o mediador. Sem Ele não é possível pertencer à igreja de Jesus, à noiva de Jesus. Mas a quarta coisa que quero destacar no texto é o objeto de toda a bênção espiritual. A pergunta é: qual é o objeto de toda essa bênção espiritual? Paulo escreveu: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Quando ainda na eternidade, Deus desejou abençoar com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo, quem Ele tinha em mente? O apóstolo respondeu ao escrever: nos abençoou. E textualmente o que isso significa? Significa Paulo, o remetente da epístola, significa a igreja de Éfeso, destinatária da epístola, mas também outras igrejas que leriam a carta, e que portanto era objeto da bênção espiritual. O que nós estamos fazendo aqui, nessas manhãs, quando consideramos Efésios? Não é exatamente isso? Portanto, o que está escrito aqui não diz respeito a nós? Ele nos abençoou, irmãos. A igreja, a coletividade, não a individualidade, mas a coletividade. A igreja foi o objeto da bênção espiritual, com a qual Deus, por meio de Cristo, nos abençoa. Agora observem uma coisa aqui, meus irmãos, isso nos prepara para a sequência. Observem que aqui não há indícios de que aqui estivesse incluída toda a raça humana. Porque nós, aqui é Paulo e os seus leitores, todos crentes. Como se a bênção espiritual fosse destinada a todos os homens.
Só que pare para pensar nas implicações disso. Se a bênção espiritual para todos os homens significa que todos os homens estão escondidos em Cristo nas regiões celestiais neste momento, como nós. Você vai bancar isso até o final? Você está disposto a bancar a ideia de que ser abençoado com a bênção espiritual envolve toda a humanidade? Então você vai ter que admitir que toda a humanidade está guardada em Cristo nas regiões celestiais. Sabe o que vai acontecer no final? Se essa é a ideia, todo mundo vai ser salvo. Isso chama-se universalismo. Será que a gente está disposto a bancar isso até o final? Aí agora começa o pelo do braço a arrepiar. Vai arrepiar. Porque nós vamos ter que tocar num ponto nevrálgico da fé, que é: qual é o meu lugar nessa história toda? A pergunta não é qual é o lugar de Deus nessa história toda, mas qual é o meu lugar nessa história toda? Isso é um ponto nevrálgico. Meus irmãos, se o que foi dito até aqui significa ter sido abençoado com bênção espiritual e ser guardado por Cristo, porque nós ressuscitamos com Ele, fomos crucificados com Ele nos lugares celestiais, e isso aqui é para a raça humana inteira, então vamos admitir, podemos voltar daqui para casa, não precisamos nos preocupar com o Evangelho, vamos comer, beber, porque amanhã vamos morrer, e no final vai ficar tudo bem, porque todo mundo vai para o céu. Vamos bancar isso, irmãos? Será que toda a humanidade está escondida em Cristo nas regiões celestiais? Olha o problema que nós vamos causar. Olha o problema de fé que nós vamos criar. Ou nós negamos o que vimos até agora, e aí todo mundo vai ser salvo. Ou nós admitimos que Deus pensou na sua igreja. E Jesus corrobora o que a gente está considerando. Você sabe que João 17 é chamada oração sacerdotal. Para você entender o contexto, o que era a oração sacerdotal? No dia da expiação, quando o sumo sacerdote estava para oferecer o cordeiro, os animais, e imolar, ele intercedia a Deus para que Deus perdoasse o povo. Ele pegava o animal e ali ele intercedia pelo povo. E ao sacrificar o animal, ele sacrificava pelo povo de Deus, correto? Os sacrifícios serviam para as nações pagãs? Servia para os amorreus? Para os moabitas? Para os edomitas? Não, servia para quem? Para o povo de Deus, Israel. Ele intercedia e oferecia o sacrifício. Havia uma intercessão em sacrifício. João 17 é a intercessão daquele que vai se sacrificar. É, portanto, uma oração intercessória, uma oração ligada ao sacrifício. E nessa oração, o que é que Jesus diz no verso 9? Ele diz assim: rogo por eles, no caso os discípulos, mas não rogo pelo mundo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Jesus não intercedeu pelo mundo, Ele intercedeu pelos seus. Isso significa que o sacrifício realizado não foi para garantir salvação a todo mundo, como se no final o universalismo valesse e no final vai todo mundo ser salvo. Não, Ele intercedeu por aqueles que o Pai lhe deu. São as palavras dele: mas por aqueles que me deste. E aí vai tocar no ponto nevrálgico, que é: qual é o meu lugar nessa história toda? Quando o ponto não é esse, o ponto é: qual é o lugar do Senhor para essa história toda? E quando a gente entende qual é o lugar de Deus nessa história toda, não resta outra coisa senão dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Ele. Sem Ele eu não seria salvo, sem Ele eu não seria redimido, sem Ele eu não teria salvação. Você entende isso? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória, honra, louvor, adoração e glória a esse Deus. Não sou eu, não é você, é Deus.
é Deus. O alvo da obra redentora foi a igreja. A igreja. Meus irmãos, desde a eternidade, conforme o bom desejo da sua vontade, Deus decidiu formar para si um povo que lhe fosse exclusivo e que lhe fosse fiel. Os judeus tiveram um papel fundamental nisso e muitos creram, como as escrituras dizem. Mas Deus não pensava apenas em Israel. Era seu desejo trazer os gentios ao convívio do Deus de Israel, por meio de Cristo, cumprindo as expectativas reveladas no Antigo Testamento. Lembram-se das promessas, das bênçãos do Antigo Testamento? Eu cito aqui duas. Lembram-se de Noé, quando está dando a bênção aos seus filhos? Ele amaldiçoa Cã e os seus descendentes. Mas ele diz: Deus é o Deus de Sem, porque Deus é o Deus dos semitas, Deus é o Deus dos judeus. E sobre os jafetitas, que são gentios, ele diz assim: e habite Jafé nas tendas de Sem. O que significa isso? O que significa Jafé habitar na tenda de Sem? Significa os gentios habitarem na tenda dos judeus, em Cristo. Esse é o argumento de Paulo, meus irmãos, um pouco mais à frente, quando ele vai dizer que a parede de separação que havia entre judeus e gentios foi jogada ao chão. O muro de separação não há mais, por causa de Cristo. Olha a perfeição das obras do Senhor. Deus disse isso a Noé, e Noé disse isso aos seus filhos. Mas lembrem-se da promessa a Abraão: em ti serão benditas, não todas as tribos, mas todas as famílias da terra. Os gentios em Cristo recebendo as bênçãos de Abraão. E tudo isso se cumpre em Cristo, na plenitude dos tempos, como Paulo vai dizer no verso 10. Meus irmãos, se Deus não agisse para criar para si um povo exclusivamente seu, a igreja não existiria. A igreja não existiria. Foi justamente a bênção espiritual que se desdobrou na realização e aplicação da nossa redenção em Cristo, que soprou o fôlego da vida sobre a igreja. Paulo não teve dúvidas quanto a isso, e por isso ele bendisse a Deus, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Paulo olhou o quadro inteiro. Lembra que a gente só está sobrevoando? Paulo olhou o quadro inteiro e contemplou a perfeição da obra de Deus, para que fôssemos guardados e para que tivéssemos uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo. Isso toca o seu coração? Isso mexe com o seu coração? Isso traz louvor, honra e glória ao Senhor da sua vida? Isso é fundamental, irmãos. Entender essas coisas é fundamental. Eu quero terminar fazendo 3 rápidas aplicações do que vimos até agora. Primeiro, considerando tudo o que a igreja é, considerando que Deus trouxe a igreja à existência para ser o seu povo, uma sociedade espiritual, na qual nós repartimos as nossas vidas uns com os outros. Considerando todos esses elementos, é fundamental que você e eu estabeleçamos contatos e andemos com pessoas que nos aproximam de Deus. Nós precisamos estabelecer contatos e andar com pessoas que nos aproximam de Deus. Fuja das pessoas que te distanciam de Deus. E não venha com um falso argumento
de que eu ando com elas para evangelizá-las. Não fale isso, porque não é verdade. Isso é mentira descarada. E um servo de Deus não pode ser mentiroso, porque normalmente quando isso acontece, não é você como crente que o influencia, é o outro que te influencia, e você passa a ter o mesmo comportamento que o outro. Então não fale. Se pensar, já pecou. Se falar, trouxe o pecado à luz. Ande com pessoas que te aproximam de Deus. A instrução lida nessa manhã em Deuteronômio capítulo 7, diz: olha, não se misturem com aqueles povos, não tenham compaixão daqueles povos, porque isso vai ser uma armadilha para vocês. Então, irmãos, a primeira aplicação: considerando que a igreja é a sociedade de Cristo, trazida à existência por Deus, tendo Cristo mediador, sendo a igreja um alvo, portanto, lugar em que nós repartimos a vida, estabeleça contatos e ande com pessoas que te aproximam de Deus, e fuja das pessoas que te distanciam. Isso é muito importante, para o bem-estar da sua alma. A própria Escritura diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, cuidado com quem você está andando. Segundo, a nova identidade em Cristo produz um estilo de vida redimido, na situação concreta do dia a dia, porque a fé tem a ver com o dia a dia. E a nossa vida precisa ser a expressão da nossa redenção. Sua vida é a expressão de alguém que foi redimido? E a aplicação é: certifique-se de sua situação em relação a Cristo. Essa é uma mensagem repetida por Paulo ao longo de toda a epístola. A necessidade de nos certificarmos de que a nossa situação em relação a Cristo está adequada e é adequada ao Evangelho. Há muita gente enganada. Há muitas pessoas enganadas. E muitas pessoas enganadas no contexto das comunidades locais. Pessoas que ainda não compreenderam a fé, que ainda não foram regeneradas, que ainda não creram na suficiência da obra de Cristo. E esse é um exercício que todos nós precisamos fazer para nos certificarmos de que nós verdadeiramente estamos em Cristo, e que os frutos que nós produzimos são frutos dignos de arrependimento. Não dá para cochear entre dois pensamentos. É preciso andar em linha reta na direção do Senhor, honrando o Senhor em todo o nosso comportamento, em todas as nossas ideias, toda a nossa vida. Certifique-se de que a sua vida está escondida em Cristo, guardada por Ele nos lugares celestiais. E aí, se estiver guardada por Ele nos lugares celestiais, a gente compreende o que Ele disse, quando Ele falou: ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Não tem diabo que tire das mãos de Cristo. Que ninguém é ninguém. Porque se houvesse alguém que tirasse das mãos de Cristo, esse alguém teria que ser superior em termos de poder e autoridade a Cristo. Eu pergunto: quem? Então, quando ele diz assim: aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. E um pouco mais à frente ele diz assim: ninguém as arrebatará das minhas mãos. É aquele que não mente e que de fato está guardando as nossas vidas nos lugares celestiais, sentado à destra de Deus Pai. Nós somos guardados ali, nós estamos seguros ali. E volto a dizer, não é por nossa causa, não é pela minha inteligência, pela sua inteligência, não é pela minha esperteza, nem pela sua esperteza, e nem é pela nossa espiritualidade. É por causa de Cristo, porque aquele que começou a obra vai concluir. Ele é o autor e o consumador. Ele não é apenas o autor e processador da fé, ele é o autor e consumador. Ele começa e ele termina. Certifique-se, portanto, que você está em Cristo. Assegure-se disso, porque isso diz respeito à eternidade. E por fim, onde Cristo está, irmãos, onde Cristo está, tudo se torna
supérfluo. Onde Cristo está, tudo mais se torna supérfluo. Você está convicto de que as suas prioridades levam em conta a vontade de Cristo? Você tem certeza que você tem tocado a sua vida de acordo com a vontade de Cristo? Você está seguro? Ou você está vivendo a vida? E vivendo na teologia do pagode, do grande teólogo, Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Há crentes que vivem dessa maneira, mas vivem como ímpios, porque deixa a vida me levar é mais ou menos ter a mesma ideia de o acaso vai me proteger quando eu andar distraído. Gente, se o cara depende do acaso para viver, ele é o pior dos homens. O acaso? Não, o acaso não vai te proteger. O acaso vai te jogar no fundo do poço. Mas há um que pode e protege aqueles que são dele, que é Cristo. Cristo. Alinhe a sua vontade à vontade de Cristo. Pois pela fé, nós estamos unidos a Ele. Estamos unidos a Ele. Confie em Cristo. Alinhe a sua vida a Cristo. E compreenda o que significa: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual, ou seja, com toda a obra da salvação, da redenção, que veremos mais à frente, nos lugares celestiais. O lugar em que nós estamos guardados e ninguém toca em nós, porque as forças espirituais do mal estão lá, nas regiões celestiais. O texto diz, capítulo 6, verso 12. Mas, meus irmãos, se lá não toca na gente, não vai ser aqui que as circunstâncias nos separarão de Cristo. E aí a gente entende Paulo cheio de júbilo ao entoar um outro hino cristão, não é? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Ninguém. Não há quem nos separe do amor de Cristo. Que bela condição fomos levados por Cristo. Glorifique a Deus por isso, irmão, minha irmã. Que bela condição. E se você está em Cristo, você pertence à igreja de Jesus. Vamos orar? Ó Deus, o Senhor é bendito sempre e eternamente. Não há quem se lhe compare, pois as suas perfeições são inalcançáveis a quaisquer de suas criaturas nos céus, na terra ou no mar. O universo se curva diante do Senhor. As autoridades, os poderes, os domínios e as forças espirituais da maldade não dão um único passo se o Senhor não os autorizar. Apesar de ser quem é, ainda assim, desde a eternidade, por sua livre e soberana vontade, o Senhor decidiu formar para si um povo. De maneira poderosa e concorde, o Senhor decidiu, o Senhor executou e o Senhor aplicou a tão grande salvação. Que sua igreja unida a Cristo honre o seu nome e sua palavra. Que a igreja, a comunhão dos santos, seja santa e leal, existindo para os seus eternos propósitos. Senhor, não nos permita viver sob o engano. Abra os nossos olhos quanto à nossa condição. Ajuda-nos a escolher os nossos companheiros de jornada. Ajuda-nos a ter a nossa vontade alinhada de Cristo. Que nossa igreja, Redentor, seja uma comunidade santa e leal para a exaltação do Senhor, que é o Deus bendito que nos abençoou com toda a bênção espiritual. Ó Deus, vá à nossa frente, mas seja também a nossa retaguarda, em nome de Jesus Cristo. Amém.